Gente, com o avanço da medicina, hoje em dia existem remédios e tratamentos para quase todo tipo de doença. Mas ainda assim, há quem prefira tratamentos mais naturais, para evitar qualquer outro tipo de reação do organismo. E é muito comum que essas pessoas procurem tratamento homeopático. Para falar mais sobre esse assunto, hoje eu recebo o Dr. Edson Sonda. Boa tarde, Dr. Edson. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde. Isso, doutor, só alcança. Ótimo. Boa tarde de novo, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Vitrine. Isso. Doutor, conta pra gente o que é homeopatia, como que ela funciona? Bom, vou contar a história da homeopatia. Isso, só aproxima um pouquinho mais o microfone, doutor. Samuel Hahnemann era médico e ele estava desgostoso com as explicações que davam para como é que o remédio funcionava. Né? Então ele estava lendo lá as explicações, isso em 1822, e achava aquelas explicações muito esquisitas, muito sem pé nem cabeça. E ele tinha um remédio que nós usamos até hoje com muita eficiência, que é a quina officinalis, usada para malária. Inclusive agora na Covid foi muito comentado aí esse medicamento. E ele, curioso, como naquela época era o médico que fazia os remédios, as poções, as misturas, as ervas e tal, ele resolveu tomar o remédio e ver o que acontecia. E, para surpresa dele, depois de ter tomado quina officinalis durante uma semana, ele começou a apresentar os sinais da malária. Ele tinha aquela febre vespertina muito comum com a qual, quando o médico entra em contato com o paciente que vem, toda essa hora da tarde eu tenho febre. Ele fala, não, malária. É uma coisa bem característica. E aí ele raciocinou, será que a quina officinalis cura a malária porque produz os sintomas semelhantes à malária numa pessoa normal, saudável? E esse é o princípio da homeopatia. Semelhante cura o semelhante. Similimum curento. Mas como que funciona, então, a homeopatia? Por exemplo, a pessoa, ela precisa ter uma doença para daí ela se usufruir, se beneficiar da homeopatia, doutor? Como é que é? Sim, se a pessoa está com malária, ela vai tomar um remédio para malária. Se ela está com pneumonia, ela vai tomar um remédio para pneumonia. Só que a homeopatia, ela ao fazer o diagnóstico, ela leva em conta as características físicas, mentais e emocionais do paciente. Certo. Por exemplo, uma paciente loira, agitada, impaciente, que começa um assunto e muda para outro assunto e que tem um temperamento variável, essas características emocionais dela vão influenciar na escolha do medicamento, por exemplo, para um corrimento ou para uma sinusite. No caso de um quadro catarral, essa paciente vai apresentar o catarro esverdeado. Olha Enquanto só. que um outro paciente pode apresentar um catarro não esverdeado. Já é outro medicamento. Então essas variações, por exemplo, se você tem uma dor de garganta que dói quando você engole líquidos gelados, é diferente de uma dor de garganta que dói quando você engole coisas sólidas. E outra ou quando engole coisa quente, por exemplo. Então cada alteração, cada modalidade da dor, das características emocionais do paciente vão modificar a escolha do medicamento. Ao contrário, por exemplo, da nossa medicina, que se a pessoa tiver com uma infecção de garganta, pode ser A, B, ou C, ou D, ou qualquer tipo, vai ser o mesmo antibiótico. É só antibiótico e anti-inflamatório e acabou. Vai ser aquele mesmo tipo. Tá, então quando vai numa consulta, então é levado em conta a dor do paciente e também a rotina desse paciente e as características desse paciente, doutor, é isso? Certamente. Até o meio ambiente, o clima, tudo tem que ser levado em conta.
A cor, a raça do paciente, a idade do paciente, ou a intensidade dos sintomas, se ela fala alto, se ela fala baixo, se ela é deprimida ou se ela é expansiva, tudo isso modifica a escolha da medicação. E quem que pode usufruir? Desde criança até a melhor idade? Como que é? Qualquer idade, qualquer pessoa que esteja com desequilíbrio pode ser tratada. Entendi. E a pessoa pode procurar a homeopatia antes de ter o desequilíbrio, como se fosse um preventivo, doutor? Certamente. O princípio, a vacina é baseada no princípio homeopático. Eu imaginei isso quando eu escutei o senhor falando. Exatamente. A vacina é a síntese do tratamento homeopático. E a ciência que em 1800, 1900 condenou a homeopatia porque não tinha dados científicos suficientes, a física quântica agora supriu essa necessidade, mostrando claramente a possibilidade da água ter memória, armazenar a essência vibratória e produzir uma resposta sistêmica. A homeopatia sempre busca ativar o mecanismo de autocura que o corpo tem. Porque você se curou. Quantas pessoas pegaram Covid? Quantas pessoas não tiveram sintoma nenhum? Quantas pessoas morreram? Quer dizer, por que tem essa diferença? Né? Então, parece que se é diferente, a resposta é diferente e cada pessoa tem uma capacidade de resposta diferente. Cada organismo é um. Doutor, se a pessoa já estiver num tratamento médico, já está seguindo lá um tratamento médico para determinada doença, ela pode também fazer a homeopatia? É impossível hoje em dia você tratar qualquer pessoa com homeopatia sem que ela esteja tomando um monte de remédio. É? Hoje a gente já chega lá no seu consultório e já está tomando um monte de remédio. Lógico, ele já tomou isso, já tomou aquilo, já tomou aquele outro, já tomou aquele outro, já foi na benzedeira, depois ele veio na homeopatia. Entendi, doutor. Mas assim, eu não preciso, por exemplo, a pessoa... não, então eu vou radicalizar, vou parar tudo aqui e vou só para a homeopatia. Ou tem que ser assim? Não. Seria interessante se o paciente fizesse isso, mas eu acho difícil. Entendi. Acho muito difícil. Assim, a condição humana atual, o sistema de informação, o jeitão da madeira, não é isso, né? Você sabe muito bem. Entendi, doutor. Então, né, é um estado de Agora, conhecimento. O que acontece, quem busca a homeopatia, geralmente já buscou outras maneiras de corrigir o problema. Entendi. E quem tem maior sucesso as coisas que são tipo alergias, por exemplo, né? A pessoa que tem... Porque os quadros alérgicos, eles respondem bem, por exemplo, a corticoide. Mas por um tempo, depois de um tempo não responde mais. Aliás, a maior parte da medicação alopática é assim, né? Muita gente toma remédio há 10 anos e acaba morrendo da doença pela qual ele está tomando remédio. Sim. Então é óbvio que ele vai buscar outras alternativas. Né? E dentro dessas alternativas, em 30%, 40% dos casos, a gente consegue resultados muito superiores à medicação convencional. Alguns casos não, obviamente, e tem casos que realmente precisa cortar fora aquilo que está atrasando o problema. Sim. Doutor, muito obrigada, viu, doutor Edson, pela conversa aqui descontraída, falando de um tema, de uma forma tão leve, um tema tão importante, né? Muito obrigada mais uma vez, viu? Essa oportunidade. E até uma próxima. Esse assunto é vasto, tem bastante coisa para falar, né? Eu nem falei ainda sobre o processo de cura. Então, pode voltar? Tem horário na agenda para voltar a falar do processo de cura? Lógico. O processo de cura é o seguinte, quando você toma um remédio homeopático, que é uma vacina, ele vai ter etapas, né, que vão se desenrolar durante essa cura. Né? Porque você não toma o remédio agora e fica curado. Não é assim tão imediato. Vai produzir uma reação, vai produzir anticorpos, vai produzir uma resposta. Muitas vezes a pessoa fica chocada com os efeitos violentos que o medicamento produz. E achando que foi um efeito colateral, e não foi, é o efeito de cura mesmo. Se você tem uma sinusite crônica e toma o remédio, você vai ter um expurgo de pus, de secreções, você vai falar, nossa, piorei. Não, você vai melhorar, graças a Deus. Tem que piorar para melhorar, doutor? Tem que sair para fora o que está lá dentro, senão não vai curar. Perfeito, então o senhor volta para falar mais sobre esse processo de cura. Fechou? Prazer. Combinado? Combinado então, viu, gente?